O som de milhares de martelos ressoava sobre a pedra travertina como um eco de renovação política. Roma, ainda impregnada pelo fumo dos incêndios do ano 64 d.C., tentava curar uma ferida aberta pelo governo de Nero, um imperador que deixara atrás de si suspeitas de tirania, excessos arquitetônicos e um abismo crescente entre o poder imperial e o povo. Nesse clima tenso, a chegada da dinastia Flávia foi apresentada quase como uma promessa de restauração moral. Vespasiano, fundador da dinastia, entendeu melhor do que ninguém que o poder também se constrói com símbolos e que Roma precisava de um novo. Dessa leitura política surgiu a ideia do anfiteatro Flávio, o futuro Coliseu. A escolha do local não foi acidental. O gigantesco lago artificial que Nero havia escavado para adornar sua Domus Áurea seria drenado e substituído por uma estrutura pública, acessível ao povo, onde o gosto pela violência ritualizada se combinaria com a engenharia imperial. Roma não apenas recuperava esse espaço, o recuperava para si mesma. Onde antes se estendia o reflexo do Palácio Dourado, agora nasceria um edifício capaz de acomodar mais de 50.000 pessoas, um monumento destinado a lembrar às futuras gerações que os Flávios haviam devolvido a cidade aos seus habitantes. O projeto começou por volta do ano 70 d.C., quando Vespasiano já havia consolidado seu poder após uma guerra civil e depois de esmagar a revolta judaica na Judéia. O saque dessa campanha, segundo fontes antigas, forneceu parte do financiamento do anfiteatro, um detalhe que os imperadores se encarregaram de destacar por meio de relevos, inscrições e mensagens que associavam a vitória militar ao renascimento de Roma. Era uma equação simples. A grandeza imperial produzia recursos, os recursos produziam espetáculos e os espetáculos mantinham o povo leal. O projeto do Coliseu exigia uma precisão matemática própria da melhor tradição construtiva romana. Optou-se por um sistema de arcos sobrepostos em 3 níveis principais: dóricos, jônicos e coríntios, além de um 4º nível fechado com janelas e suportes para os mastros do velário, a grande lona que daria sombra aos espectadores. Cada decisão arquitetônica respondia a uma mistura de estética clássica, funcionalidade e propaganda. A mensagem era clara: Roma dominava a arte de construir como dominava o mundo. A magnitude do projeto implicou a mobilização de milhares de trabalhadores, operários livres especializados, arquitetos, escravos trazidos de campanhas militares e prisioneiros de guerra encarregados das tarefas mais pesadas. As fundações exigiram escavar profundamente a antiga superfície do lago, estabilizando o solo mediante uma mistura de pedra, concreto e madeira. O ritmo da obra era frenético, impulsionado por um objetivo político evidente: inaugurar pelo menos uma parte do anfiteatro antes da morte de Vespasiano, para que o imperador pudesse se apresentar ao povo como o artífice de seu maior espaço de entretenimento. No ano 79 d.C., o mesmo ano em que o Vesúvio destruiria Pompeia, Vespasiano morreu sem ver o projeto concluído. Foi seu filho Tito quem acelerou as últimas fases da construção e organizou os Jogos Inaugurais, um evento que durou 100 dias e marcou o início simbólico de um novo período de esplendor. Durante esse festival colossal, milhares de animais exóticos, gladiadores e condenados morreram. Um sacrifício que a propaganda imperial celebrou como uma demonstração do poder de Roma sobre homens, bestas e territórios distantes. Os textos de Suetônio e Dion Casio descrevem a cerimônia inaugural como uma explosão de opulência. Animais trazidos da África e da Ásia, combates cuidadosamente organizados, exibições de máquinas e jogos espetaculares. O Coliseu aparecia diante do povo como a demonstração de que os Flávios não apenas haviam restaurado a ordem após o caos neroniano, mas também haviam devolvido aos romanos a emoção coletiva que definia sua identidade pública. Tito, habilidoso na arte da proximidade populista, aproveitou esse cenário para reforçar a ideia de que o imperador era protetor e provedor do povo. Quando Domiciano, o último dos Flávios, sucedeu Tito, completou a obra estendendo o complexo subterrâneo sob a arena e reorganizando os espaços para os espetáculos. Sua intervenção consolidou a estrutura que hoje reconhecemos como o Coliseu, um colosso de pedra, concreto e ferro capaz de sustentar um fluxo constante de combates, execuções, caçadas e rituais que marcaram a vida romana por séculos. No entanto, além de sua função técnica, o Coliseu foi sempre um instrumento de controle social.
Nele se equilibravam as tensões entre classes, distribuía-se simbolicamente a ordem da sociedade mediante a localização dos assentos, com os senadores à frente e a plebe acima, e reforçava-se a presença onipresente do imperador como juiz supremo de vida ou morte na arena. Tudo isso fazia do anfiteatro um palco onde arquitetura e política se encontravam em uma forma de poder performativo única na história antiga. Assim, quando os romanos entravam no Coliseu pela primeira vez, subindo por suas rampas e corredores numerados, não participavam apenas de um espetáculo. Participavam de um ritual projetado para lembrá-los de seu lugar na ordem imperial. O edifício era propaganda, mas também um lembrete da distância entre aqueles que combatiam para sobreviver na arena e aqueles que observavam desde a sombra do Velarium. E essa distância, cuidadosamente mantida, tornaria-se um dos pilares do poder romano por gerações. Quem realmente eram os gladiadores? Na imaginação popular, os gladiadores costumam aparecer como heróis musculosos que lutam pela glória diante de multidões exaltadas. No entanto, a realidade histórica pinta um retrato mais complexo, áspero e profundamente humano. No Império Romano, um gladiador não era simplesmente um combatente, era uma figura situada na fronteira entre a infâmia social e a fascinação coletiva. Sua vida estava marcada pelo risco, disciplina e exposição pública. E embora muitos tenham sido obrigados a empunhar armas, outros as escolheram voluntariamente, desafiando o estigma de se tornar propriedade de um lanista. A origem da gladiatura remontava aos ritos funerários da República Inicial, quando combates entre prisioneiros serviam como oferta simbólica aos mortos. Com o tempo, esses ritos adquiriram uma dimensão cada vez mais pública, afastando-se do caráter sagrado e transformando-se em eventos de entretenimento político. Para o século I d.C., já na era do Coliseu, a gladiatura era uma instituição plenamente desenvolvida, com regras, hierarquias e uma indústria em torno de sua existência. Os gladiadores provinham de diversos grupos sociais, mas a maioria tinha algo em comum. Haviam sido despojados de sua liberdade. Escravos comprados em mercados especializados, prisioneiros de guerra capturados em campanhas militares, criminosos condenados à arena e devedores que haviam caído na miséria formavam o grosso do corpo gladiatório. Pensar neles como homens que lutavam por prazer seria desconhecer a brutalidade de um sistema que podia transformar uma falta menor em uma condenação mortal. Dentro da categoria de condenados existia uma divisão essencial: os damnati ad gladium, obrigados a lutar com armamento rudimentar e pouca preparação, e os damnati ad ludum, que podiam ser treinados como gladiadores profissionais dentro de um ludus. Os primeiros eram carne de espetáculo efêmera. Os segundos, peças potencialmente valiosas dentro da engrenagem econômica do lanista. Mas mesmo em um mundo tão dominado pela escravidão, havia espaço para o inesperado. Existiam gladiadores voluntários, os chamados auctorati, cidadãos livres e às vezes até membros da elite, que assinavam um contrato vinculativo com um lanista em troca de dinheiro, prestígio ou a promessa de uma vida diferente. A decisão os tornava infames aos olhos da lei romana. Perderiam seus direitos civis enquanto pertencessem à escola. Mas para alguns, esse sacrifício era preferível à pobreza, às dívidas ou a uma existência sem futuro. Em um império onde a fama adquiria um valor quase divino, certos homens viam na arena a possibilidade de construir um nome que sobrevivesse além deles mesmos. O fenômeno dos voluntários também teve um impacto cultural surpreendente. As fontes falam de casos de equites, membros da ordem equestre, que se inscreveram como gladiadores, buscando experimentar a adrenalina do combate ou deslumbrar multidões sedentas de sangue. Suetônio relata que mesmo durante o governo de Calígula e Nero, jovens nobres se exibiam na arena como expressão extrema de decadência ou desafio às normas sociais. Embora essas práticas fossem escandalosas, também mostravam a força simbólica do gladiador dentro de Roma. Era um pária e uma estrela, um escravo e um ídolo. A gladiatura incluía ainda uma pequena, mas chamativa minoria: as mulheres gladiadoras, conhecidas como gladiatrizes. Sua presença, mais frequente do que se acreditava em décadas passadas, estava quase sempre reservada a espetáculos especiais, destinados a gerar surpresa e provocar o público.
Domiciano organizou combates noturnos, onde mulheres lutavam contra mulheres ou até mesmo contra anões, uma mistura de violência e exotismo que reforçava o caráter teatral do espetáculo. Para muitas delas, a condição de escravas fazia da arena uma obrigação, mas também um espaço onde podiam adquirir visibilidade e, em casos excepcionais, comprar sua liberdade. No entanto, apesar da fascinação social que despertavam, os gladiadores estavam legalmente marcados pela infâmia. Não podiam testemunhar em julgamentos salvo em circunstâncias limitadas, não podiam ocupar cargos públicos e sua vida privada era estritamente regulada pelos seus donos. Eram, em termos jurídicos, ferramentas de entretenimento. Até mesmo seu corpo pertencia a outro. As tatuagens com as quais eram marcados serviam para identificá-los como propriedade do ludus. As cicatrizes, resultado de treinamentos brutais e combates prévios, faziam parte de sua identidade e de seu valor no mercado. Mas a infâmia não impedia que os gladiadores alcançassem níveis de popularidade comparáveis aos atletas modernos. As tabernas romanas estavam cheias de grafites onde se proclamava a beleza, força ou valentia de determinados lutadores. Algumas mulheres de classes elevadas se apaixonavam por eles, uma tendência que os moralistas romanos condenavam com ferocidade, apontando o risco de que um gladiador socialmente inferior seduzisse uma matrona. Era frequente encontrar amuletos e lâmpadas decoradas com imagens de gladiadores, prova de que suas figuras transcenderam a arena e se tornaram parte da vida cotidiana do império. Os gladiadores faziam parte de um sistema altamente econômico. Um lanista não podia se dar ao luxo de perder seus melhores homens, pois representavam um investimento importante. Por isso, mesmo os mais disciplinados viviam em um equilíbrio constante entre valor e risco. O gladiador era ao mesmo tempo um recurso lucrativo e uma peça sacrificável dentro de um espetáculo que exigia sangue. Diferente dos executados, eles recebiam treinamento, dieta especializada e atenção médica, mas esse cuidado não se devia à compaixão e sim à rentabilidade. Ainda assim, a identidade gladiatória gerava entre eles fortes laços de pertencimento. Alguns adotavam nomes artísticos, quase sempre inspirados em heróis mitológicos ou guerreiros lendários, para reforçar sua imagem diante do público. Outros, após anos de sobrevivência, obtinham a rudis, a espada de madeira que simbolizava sua liberdade. Esse momento era celebrado como uma vitória extraordinária. Um homem que havia sido escravo por contrato ou por nascimento se elevava sobre a arena para recuperar sua vida. Treinamento e vida nos Ludi Gladiatori. As muralhas do Ludus erguiam-se como uma fronteira nítida entre dois mundos. Do lado de fora estava Roma, com seus mercados, fóruns e templos. Do lado de dentro, um microcosmo fechado onde cada homem vivia sob disciplina absoluta. Desde o momento em que um gladiador atravessava a porta da escola de gladiadores, perdia qualquer vestígio da vida anterior. Sua existência passava a ser regida pelo lanista, o dono da instituição, cuja autoridade era equivalente à de um general sobre sua legião, mas com um matiz mais cruel. Aqueles que treinava não eram soldados patrióticos, mas propriedades humanas destinadas ao combate público. O Ludus Magnus, o mais célebre de todos, encontrava-se a poucos metros do Coliseu e estava conectado a ele por um corredor subterrâneo. Sua arquitetura combinava espaços de treinamento, dormitórios, oficinas de armamento, cozinha, banhos e um pequeno anfiteatro onde se realizavam práticas de combate. O edifício funcionava como uma máquina de preparar guerreiros projetada para produzir lutadores eficientes em um ambiente controlado e vigiado. O dia no Ludus começava antes do amanhecer. Os gladiadores acordavam ao som de ordens curtas emitidas pelos doctores, os mestres de combate especializados em cada tipo de gladiador. Sob sua supervisão, os homens realizavam uma série de exercícios destinados a fortalecer músculos, aumentar a resistência pulmonar e melhorar a coordenação. Corriam ao redor do pátio central, levantavam pedras pesadas, praticavam movimentos repetitivos com armas de madeira muito mais pesadas que as reais e aperfeiçoavam as sequências de ataque que depois executariam na arena. A alimentação era um elemento crucial do programa. Ao contrário da imagem popular do gladiador musculoso que consumia grandes quantidades de carne, a dieta real era surpreendentemente vegetal.
Estudos osteológicos realizados sobre esqueletos de gladiadores em Éfeso revelam uma alta presença de estrôncio, indicando uma dieta baseada em cevada, leguminosas e aveia. Esse regime buscava aumentar o volume corporal e gerar uma camada leve de gordura subcutânea capaz de amortecer cortes superficiais durante os combates. Os médicos do Ludus, alguns deles muito competentes, complementavam a dieta com tônicos de cinza vegetal para fortalecer ossos e acelerar a recuperação. Cada gladiador tinha uma categoria atribuída e seu treinamento era adaptado a essa especialização. Os murmilos trabalhavam com escudos grandes e pesados, apropriando-se de movimentos de avanço lento, mas firme. Os retiários, ágeis e minimalistas, praticavam a precisão com rede e tridente. Os secutores treinavam para perseguir sem descanso, e os trácios aperfeiçoavam ataques rápidos e angulados. Os doctores observavam cada gesto, corrigiam, puniam e repetiam até que o movimento se tornasse instintivo. O gladiador devia ser capaz de executar seu repertório mesmo em estado de exaustão extrema, no meio da arena e sob o rugido ensurdecedor do público. A medicina nos Ludi era surpreendentemente avançada, não por humanitarismo, mas por pragmatismo econômico. Um gladiador valioso representava anos de investimento e deveria ser preservado. Os médicos utilizavam ataduras de linho, ungüentos de mel e vinagre, técnicas rudimentares de sutura e vinoterapia para desinfetar feridas. Se um combate terminava com um corte profundo, a prioridade era reincorporar o lutador ao treinamento o mais rápido possível. Muitos gladiadores sobreviviam a feridas que seriam mortais para um cidadão comum, precisamente graças a esse sistema médico intensivo. Dentro do Ludus, existia uma hierarquia estrita. No topo estavam os gladiadores veteranos que haviam vencido numerosos combates. Alguns atuavam como instrutores, outros recebiam privilégios, melhores rações, mais liberdade de movimento interior, contato com visitantes importantes. No nível mais baixo estavam os recém-chegados, escravos sem experiência, condenados transportados acorrentados de províncias distantes ou voluntários que descobriam tarde demais o peso do contrato que haviam assinado. As punições eram comuns para aqueles que desobedeciam ordens: açoites, privação de alimento, isolamento em celas escuras e até reintrodução imediata em um combate como forma de exemplificação. O Ludus, no entanto, não era apenas uma prisão. Era também um lar estranho onde se formavam vínculos genuínos. Os gladiadores compartilhavam o sofrimento do treino, a incerteza do combate e a esperança de sobreviver mais um dia. Muitos teciam amizades profundas, quase fraternais. Outros encontravam consolo nas visitas permitidas ocasionalmente, fossem familiares, amigos ou admiradoras. A presença de mulheres não era incomum. Alguns gladiadores se tornavam figuras populares, e receber visitas podia elevar ou destruir a moral. O lazer era limitado, mas existia. Alguns gladiadores jogavam dados ou tabula, um precursor do gamão. Outros se entretinham com música ou relatos. Os Lannistae permitiam pequenas atividades recreativas porque sabiam que um gladiador desmoralizado rendia menos e tinha mais risco de se tornar um problema disciplinar. A figura do lanista dominava esse universo fechado. Era um empresário em um mercado de carne humana, mas também um estrategista que sabia valorizar cada homem. Podia vender ou alugar gladiadores a promotores de jogos, organizar espetáculos privados e até negociar resgates para aqueles que eram cidadãos livres antes de cair em escravidão. Sua reputação era ambivalente, desprezado por muitos romanos por lucrar com sangue, mas indispensável para a maquinaria do entretenimento. Apesar da dureza do sistema, alguns gladiadores conseguiam encontrar no Ludus uma forma de identidade. Para um escravo sem direitos, tornar-se um lutador respeitado podia ser uma forma de recuperar, ainda que minimamente, o controle sobre seu destino. Para um voluntário, o Ludus era uma oportunidade de renascer sob um novo nome, um novo corpo e um novo propósito. O combate prometia dor e morte, mas também fama, admiração e até a possibilidade de obter a Rudis, a espada de madeira que simbolizava a liberdade definitiva. As diferentes classes de gladiadores. Quando o público romano preenchia o Coliseu e o som dos metais retumbava entre os muros de travertino, não via simplesmente homens enfrentando a morte. Via um catálogo cuidadosamente desenhado de estilos, armamentos e personalidades visuais.
A classificação dos gladiadores não era um detalhe secundário, era o núcleo do espetáculo. Cada tipo representava um arquétipo, uma estética, uma forma de luta que evocava a memória de povos conquistados, batalhas históricas e tensões culturais que Roma transformava em entretenimento. A diversidade de gladiadores surgiu a partir de uma combinação de tradição militar, criatividade cênica e regulamentação estrita. Era necessário que o público reconhecesse imediatamente quem lutava, de onde vinha aquele estilo e que tipo de duelo esperar. A arena se tornava assim um teatro de iconografias bélicas. Para cada gladiador existia um antagonista natural, um par desenhado para oferecer um contraste dramático entre força e agilidade, proteção e risco, agressão frontal e estratégia. O Murmilo foi um dos gladiadores mais representativos da época flaviana. Seu nome poderia derivar de mormilus, um tipo de peixe ao qual se assemelhava o grande penacho lateral de seu capacete. Equipado com um escudo retangular pesado, muito semelhante ao scutum do legionário, e uma espada curta de 2 gumes, o gladius, o murmilo, evocava diretamente o soldado romano. Sua armadura incluía uma greba na perna esquerda, um protetor de braço chamado manica e um capacete fechado que limitava sua visão periférica. Seu estilo de combate era sólido, estável, baseado na pressão constante e na capacidade de absorver golpes graças à sua pesada proteção. O Murmilo representava a imagem idealizada do poder militar romano e sua simples presença evocava séculos de hegemonia. Em contraste direto com ele encontrava-se o Retiarius, talvez o gladiador mais icônico por sua arma pouco convencional. Armado com uma rede, um tridente e uma adaga, sua estética evocava o pescador dos portos mediterrâneos. Não usava capacete e mal tinha proteção no braço esquerdo, onde uma manica reforçada e um bracelete de metal eram sua única defesa. Seu estilo dependia da mobilidade, da distância e da precisão. Um retiarius habilidoso podia desorientar seu rival lançando a rede no momento certo para imobilizá-lo e usar o tridente como lança ou vara para mantê-lo afastado. Seu duelo clássico era contra o secutor, cujo nome significa o perseguidor. O secutor foi projetado especificamente para enfrentá-lo. Capacete liso sem arestas que pudessem enroscar, respiradouros mínimos, escudo grande e uma espada destinada a fechar a distância rapidamente. Era uma dinâmica perfeita. O caçador convertido em presa e o pesado perseguidor obrigado a acelerar contra um inimigo que parecia inatingível. O Trácio, outro gladiador emblemático, carregava uma espada curva chamada sica e um pequeno escudo circular. Seu nome remetia aos povos trácios, antigos inimigos de Roma. Seu capacete com penacho alto e viseira ornamentada refletia a estética dessas tribos e lhe dava uma silhueta inconfundível na arena. O Trácio atacava com movimentos angulados, buscando flancos e aberturas na defesa do oponente. Enfrentava habitualmente o Murmilo, criando um contraste entre a força pesada do estilo romano e a agilidade estrangeira do guerreiro Trácio. Era um duelo carregado de simbolismo. Roma contra o bárbaro, a ordem contra o selvagem. Os hoplomachos, inspirados nos hoplitas gregos, carregavam uma lança, um pequeno escudo redondo e um capacete de estilo helênico. Sua presença evocava as guerras do passado, transformadas em mitologia popular para o público romano. Eram lutadores disciplinados e técnicos, cujo treino exigia equilíbrio e precisão. Seus combates com murmilos ou secutores reproduziam em miniatura antigos confrontos culturais, reinterpretados para a diversão da multidão. O provocator era um gladiador especializado em confrontos com outros provocadores. Seu armamento incluía um escudo retangular, uma espada curta e um protetor torácico metálico que o distinguia imediatamente. Seu estilo se baseava em combates mais uniformes e táticos, onde ambos os contendores tinham equipamentos muito similares. Para o público, esses duelos ofereciam um equilíbrio perfeito entre técnica, resistência e cálculo estratégico. Existiam ainda gladiadores mais raros, utilizados como atrações especiais em festivais ou celebrações imperiais. O de Macaeros, por exemplo, lutava com 2 espadas, uma em cada mão, e requeria uma coordenação extraordinária para manter o ritmo sem se expor a vulnerabilidades fatais. Seu estilo fascinava o público por sua agressividade visual e pela aura quase mítica que cercava aqueles que dominavam essa lâmina dupla.
O laqueários, armado com um laço, imitava caçadores de criminosos e representava uma mistura de habilidade e precisão pouco comum. Se conseguisse capturar um membro inimigo, poderia controlar o combate de forma inesperada. Também existiam os Essedari, inspirados nos guerreiros britânicos que lutavam sobre carros. Às vezes, esses gladiadores iniciavam seus combates montados antes de descer para o enfrentamento corpo a corpo. As gladiadoras, embora muito menos frequentes, também tinham suas próprias especializações. Embora as fontes nem sempre ofereçam nomes claros para suas categorias, os achados arqueológicos e referências literárias indicam que muitas imitavam estilos como o Trácios ou o Provocator. Sua presença na arena estava associada a espetáculos de luxo ou jogos organizados por imperadores desejosos de impressionar o público com algo fora do comum. A classificação gladiatória não tinha apenas fins estéticos ou narrativos. Também regulava o equilíbrio do espetáculo. Os duelos eram cuidadosamente emparelhados para evitar que um dos combatentes tivesse uma vantagem esmagadora. A ideia não era ver uma morte imediata, mas observar um confronto que despertasse tensão, esperança, frustração e, finalmente, satisfação. Um bom combate era quase um pequeno drama. A retirada de uma rede falhada, o choque de uma espada contra um capacete, a respiração pesada sob o sol, os movimentos calculados e a antecipação do público cada vez que um gladiador tropeçava ou parecia enfraquecido. Os romanos valorizavam enormemente essa dinâmica. Sabiam distinguir quando um combate havia sido rápido demais, quando um gladiador havia lutado sem honra ou quando a vitória havia sido esmagadora e, portanto, entediante. Para eles, a técnica era tão importante quanto o sangue, e a variedade de gladiadores permitia criar espetáculos com identidades visuais claras e relatos implícitos. O público podia ter favoritos. Alguns amavam a nobreza visual do Retiários, outros se emocionavam com a solidez do Murmilo, muitos preferiam a estética bárbara dos Trácios. Essas categorias, repetidas geração após geração, criaram uma iconografia que sobreviveu por séculos, gravada em mosaicos, lâmpadas, grafites e cerâmicas. Ali, cada figura era reconhecível imediatamente, um testemunho silencioso de um mundo onde a violência ritualizada atingiu um nível de sofisticação que não se viu novamente na história. Armas e armaduras, tecnologia de combate na arena. O sol romano refletia-se sobre o metal polido como um brilho quase divino, um aviso silencioso de que cada confronto no Coliseu era também uma exibição de engenharia militar. As armas e armaduras dos gladiadores não eram simples implementos de guerra. Eram instrumentos projetados com precisão para garantir tanto o espetáculo quanto a sobrevivência controlada. Cada detalhe, como a espessura de um capacete, a curva de uma espada ou o peso de um escudo, respondia a um equilíbrio entre letalidade, resistência e estética. O gládio, a espada curta associada ao legionário romano, também era a base do armamento de vários tipos de gladiadores. Com cerca de meio metro de comprimento, lâmina dupla e ponta afiada, foi projetado para estocadas rápidas e precisas. Embora sua origem fosse militar, na arena adquiriu um propósito diferente: gerar combates intensos, onde cada movimento precisava ser medido com exatidão. O gládio era uma ferramenta perfeita para lutas próximas, onde ambos os combatentes permaneciam próximos, medindo distâncias e buscando a mínima abertura na defesa do rival. Junto a ele aparecia a espata, uma espada mais longa usada ocasionalmente por gladiadores especializados. Sua presença não era tão frequente, mas oferecia um estilo visualmente atraente por seu alcance maior, obrigando movimentos amplos e perigosos. Também existiam punhais, como o pugio, arma curta destinada ao combate corpo a corpo extremo, frequentemente usada pelo Retiários como defesa final quando perdia seu tridente. Mas talvez nenhuma arma fosse tão característica quanto o tridente, símbolo do Retiários. Suas pontas afiadas podiam perfurar o metal mais fraco ou atravessar áreas desprotegidas do corpo. O comprimento do tridente, junto com a agilidade do lutador, tornava-o surpreendentemente eficaz, embora exigisse coordenação rigorosa. A rede complementava o tridente mais como arma de controle do que de dano. Tecida com fibras resistentes, permitia imobilizar ou ao menos desorientar o adversário em segundos decisivos. Seu uso exigia precisão cirúrgica. Lançá-la cedo ou tarde demais podia significar derrota imediata. No lado das armas pesadas, o escudo ocupava papel fundamental.
O scutum, característico dos murmilhos e secutores, era um escudo retangular de madeira coberta de couro e reforçado com metal. Seu tamanho oferecia ampla proteção, mas também exigia força considerável para ser manuseado em combate intenso. O escudo também era uma arma em si. Os gladiadores aprendiam a usar sua borda para golpear, empurrar ou desestabilizar o inimigo, transformando cada movimento defensivo em oportunidade ofensiva. Outros gladiadores usavam escudos menores, como o parma ou clipeus, circulares e leves, permitindo movimentos mais rápidos. Esses escudos, usados por trácios e hoplomachos, facilitavam estilos mais ágeis e permitiam combinar ataque e defesa em sequências fluidas. O tamanho reduzido, no entanto, deixava mais partes do corpo expostas e exigia maior destreza. A proteção corporal também era diversa e cuidadosamente projetada. Os gladiadores nunca estavam totalmente protegidos, e essa vulnerabilidade fazia parte essencial do espetáculo. A mânica, proteção de braço feita de metal ou couro endurecido, era indispensável para receber golpes diretos. Muitos gladiadores usavam apenas uma, deixando o outro braço livre para manejar sua arma com mais flexibilidade. As grevas, proteções de perna, variavam em tamanho conforme o tipo de lutador. Os murmilos normalmente levavam uma única greva na perna dianteira, enquanto outros podiam dispensá-las para preservar mobilidade. A peça mais distintiva era o capacete, verdadeiro estandarte visual do gladiador. O capacete do murmilo, grande, fechado e adornado com um penacho lembrando um peixe, era um dos mais reconhecíveis. Seu design limitava a visão lateral, mas protegia bem a cabeça, obrigando o gladiador a manter postura rígida e frontal. O capacete do secutor, por outro lado, tinha superfície lisa, sem elementos salientes e com pequenas aberturas para respirar, projetadas especificamente para evitar que a rede do retiário se prendesse. Sua forma quase abstrata fazia-o parecer uma figura implacável, um perseguidor sem rosto. Capacetes trácios incluíam viseiras ornamentadas com figuras de animais, refletindo a origem estrangeira do estilo. Suas formas curvas conferiam ao gladiador perfil estético e feroz. Já os hoplomati usavam capacetes inspirados nos hoplitas gregos, reforçando a ideia de que cada tipo de gladiador era uma representação cênica de um passado militar reinterpretado. Na arena, cada arma e peça de armadura interagia com as outras para criar dinâmicas de combate muito específicas. O confronto entre retiários e secutor era uma dança de distância e perseguição. O duelo entre Trácio e Murmilo era um choque cultural, transformado em violência ritual. Os hoplomati e provocatores ofereciam uma simetria tática que fascinava o público. A tecnologia não era aleatória. Estava desenhada para contar histórias visuais sem necessidade de palavras. A manutenção dessas armas e armaduras era um trabalho constante dentro do Ludus. Os ferreiros afiliados a cada escola reparavam capacetes amassados, reforçavam escudos danificados e temperavam espadas para evitar que se quebrassem em pleno combate. Para os gladiadores, suas armas eram extensões de seu corpo. Muitos desenvolviam um vínculo quase emocional com elas, especialmente quando uma arma associada a um gladiador famoso se tornava parte de sua identidade pública. Os romanos entendiam a importância simbólica desses instrumentos. Alguns cidadãos colecionavam reproduções em miniatura, outros usavam anéis ou amuletos com imagens de gladiadores armados. A representação visual era tão poderosa que até mesmo os grafites de Pompeia mostram gladiadores com armas perfeitamente reconhecíveis. Um lembrete de que a estética do combate se estendia muito além dos muros do Coliseu. A tecnologia gladiatória, embora inspirada em usos militares, evoluiu de maneira própria, adaptada ao espetáculo e não à guerra. Cada inovação buscava intensificar o dramatismo sem reduzir a habilidade necessária para sobreviver, nem eliminar o risco que mantinha os espectadores à beira de seus assentos. Finalmente, a arena romana era um laboratório onde as armas encontravam seu máximo desempenho e as armaduras seu limite. Os gladiadores dependiam dessa tecnologia para viver mais um dia, e o público dependia dela para desfrutar de um espetáculo perfeito, uma mistura de violência, destreza e teatralidade sem paralelos na história antiga. A violência programada, regras, árbitros e rituais do combate. Quando as portas da arena se abriam e o rugido do público explodia como uma onda de fogo,
O combate que estava prestes a começar não era um caos improvisado. Por trás de cada golpe, cada retirada e cada morte havia um sistema meticuloso de regras, sinais e rituais que transformava a violência em um espetáculo compreensível para milhares de espectadores. A gladiatura, embora brutal, não era anarquia. Era uma coreografia sangrenta com normas precisas, supervisionada por árbitros e estruturada para manter a tensão sem perder o controle. O combate começava antes mesmo que os gladiadores se vissem. Os organizadores verificavam se ambos estavam devidamente equipados e se as armas eram adequadas à sua categoria. Os ferreiros afiavam as lâminas, verificavam as pontas e revisavam se os capacetes não tinham defeitos perigosos. A ideia não era proteger o gladiador da morte, mas assegurar que o duelo fosse limpo segundo os padrões do espetáculo. Na arena, a figura central era o summa rudis, o árbitro principal. Armado com uma vara longa, vestia uma túnica branca que contrastava com o sangue e a areia sob seus pés. Ao seu lado assistia o secunda rudis, um segundo árbitro, encarregado de observar ângulos cegos e evitar que um gladiador se aproveitasse de uma infração inadvertida. Ambos tinham autoridade para interromper o combate, separar os lutadores, invalidar golpes ou repreender quem cometesse uma falta evidente. Eram mais que juízes, eram guardiões do equilíbrio dramático do combate. As regras variavam conforme a escola e a época, mas existiam princípios básicos amplamente reconhecidos. Não era permitido atacar um rival que tivesse lançado a arma em sinal de rendição. Tampouco era permitido atacar partes do corpo protegidas explicitamente pela normativa de cada categoria, como golpear com força o capacete do secutor com o tridente do retiarius, uma manobra que podia inutilizar rapidamente um dos combatentes e arruinar o espetáculo. Os árbitros intervinham para manter o ritmo e evitar que o combate se transformasse em um massacre instantâneo. O público não queria um assassinato rápido, queria um drama contínuo. Uma das dimensões mais interessantes do combate era o confronto inicial, a aproximação ritualizada que marcava a abertura do duelo. Os gladiadores se avaliavam com movimentos medidos, testando distâncias, mostrando intenções, mas sem se comprometer completamente. Esse primeiro intercâmbio permitia ao público reconhecer habilidades, estilos e temperamentos. O treinador e o lanista observavam com atenção, conscientes de que um cálculo errado podia significar a morte de seu investimento. Os sinais eram parte essencial do espetáculo. O uso da mão para pedir clemência, a queda controlada para indicar derrota parcial, a postura ereta para aceitar continuar, tudo isso era perfeitamente compreensível para os espectadores. A arena era uma linguagem simbólica que toda Roma sabia decodificar. As expressões do gladiador tinham impacto direto sobre o julgamento do público, que podia se tornar a força mais poderosa na arena. A multidão, de fato, não era um simples público, era um juiz coletivo. Sua reação podia influenciar a decisão final do imperador ou do editor dos jogos. Se um gladiador lutasse com valor excepcional, o povo o celebrava gritando seu nome ou erguendo lenços. Se considerassem que ele agiu sem honra, os vaias podiam preencher o coliseu como um trovão maldito. O gesto mais temido e desejado era o mício, a concessão de vida. Para solicitá-la, o gladiador ferido se ajoelhava, levantava um dedo e olhava para a tribuna de honra. Nesse momento, os árbitros recuavam e o destino do homem ficava nas mãos de um único indivíduo, o imperador. A iconografia popular costuma mostrar a opinião do imperador através do pollice verso, ou seja, o gesto do polegar para baixo para indicar morte e para cima para conceder vida, embora a interpretação moderna seja debatida pelos historiadores, já que é possível que os gestos fossem mais variados, como o punho fechado, o polegar escondido no punho ou outros movimentos específicos conforme a época. O que é certo é que o público influenciava intensamente, rugindo, suplicando, ditando justiça através de um clamor unificado que podia salvar o vencido ou condená-lo a um fim brutal. Os rituais do combate incluíam também momentos prévios carregados de solenidade. Antes de começar, os gladiadores saudavam o imperador ou o editor com a célebre frase Ave, Caesar, morituri te salutant, ou seja, salve César, nós que vamos morrer te saudamos. Embora essa fórmula provavelmente tenha sido usada em contextos muito específicos e não em todos os jogos.
A saudação marcava um limite entre a vida ordinária e o mundo simbólico da arena, onde a morte era uma presença inegociável. O combate podia terminar de diversas maneiras. Se um dos gladiadores caísse morto, o duelo terminava imediatamente. Se estivesse gravemente ferido, mas ainda consciente, podia pedir clemência. Se a luta fosse considerada excepcional pela qualidade técnica ou pela valentia demonstrada por ambos os combatentes, os árbitros podiam interromper o combate e declarar um empate honorífico, permitindo que ambos vivessem para lutar novamente no futuro. Essas decisões, embora raras, demonstravam que a arena não era um matadouro. Era um palco onde a honra podia alterar o destino. A presença do imperador adicionava um nível adicional de tensão. Sua figura, observada por dezenas de milhares, era um ponto de referência para o público. Se o imperador levantava a mão indicando clemência, o anfiteatro explodia em aplausos. Se ordenava a morte, a arena mergulhava em uma mistura de excitação e horror. Alguns imperadores, como Tito ou Marco Aurélio, eram conhecidos por mostrar misericórdia. Outros, como Domiciano ou Cômodo, gozavam do poder absoluto que lhes permitia brincar com a vida dos gladiadores como se fossem personagens em seu próprio teatro pessoal. O combate, embora violento, estava cuidadosamente regulado para maximizar o dramatismo. Havia tempos de recuperação limitados, pausas breves para ajustar o equipamento e momentos de confronto direto que deveriam manter o interesse do público. O sangue fazia parte inevitável do espetáculo, mas um combate sem técnica, sem estratégia e sem tensão narrativa era considerado um insulto ao prestígio do anfiteatro. Em ocasiões especiais, os combates podiam incluir elementos rituais adicionais, execuções públicas de criminosos, combates múltiplos, lutas contra animais ou encenações mitológicas onde gladiadores representavam heróis clássicos enfrentando criaturas reais. Mas mesmo nesses casos, a estrutura de regras era reconhecível e os árbitros mantinham um papel ativo para evitar um descontrole que diminuísse o valor do espetáculo. O público romano. Paixão, apostas e cultura do espetáculo. Desde as primeiras luzes do dia, antes mesmo de o sol banhar com ouro as pedras do Coliseu, a multidão começava a se formar ao redor do anfiteatro. Chegavam em grupos, famílias inteiras, veteranos de guerra, escravos enviados por seus senhores, comerciantes desejosos de aproveitar o fluxo de clientes, nobres com escolta e plebeus com sacos de comida. A cidade inteira parecia se orientar para o mesmo ponto, como se o dia de jogos fosse um fenômeno natural, uma maré humana que avançava inexorável em direção às arquibancadas. O Coliseu não era apenas um edifício, era o coração emocional de Roma, um palco onde a sociedade se observava a si mesma através da violência ritualizada. O acesso era estritamente controlado por uma hierarquia de assentos que reproduzia a ordem social do império. No nível mais baixo, perto da arena, estavam os assentos reservados para senadores e magistrados. Sua posição privilegiada não era apenas um gesto de honra, permitia que todos os cidadãos os vissem, transformando sua presença em uma demonstração pública de poder. Acima deles acomodavam-se os equites, membros da ordem equestre, seguidos pelos cidadãos comuns. Mais acima, quase tocando o céu sob o velárium, estavam as mulheres, exceto as vestais, que tinham um lugar especial perto da arena, e os escravos. Essa divisão era tão estrita que violá-la podia ser considerado um crime. O público romano assistia aos jogos com um entusiasmo comparável ao de um torcedor moderno em um estádio. Havia facções, paixões e rivalidades. Cada bairro de Roma tinha seus gladiadores favoritos, e os grafites encontrados em Pompeia e outras cidades mostram até que ponto esses combatentes eram idolatrados. Céladus, o ídolo das moças. Crescens, orgulho dos Retiarii. Os fãs decoravam as sequências de vitórias, discutiam táticas, comparavam estilos de luta e defendiam apaixonadamente seus preferidos. Para muitos, assistir aos jogos era um ato de identidade comunitária. As apostas eram uma parte essencial do espetáculo. Dos estratos mais baixos aos mais altos, todos participavam desse jogo de sorte e conhecimento. Os apostadores profissionais circulavam pelas arquibancadas oferecendo cotações improvisadas, enquanto os espectadores mais experientes asseguravam poder detectar a fraqueza na postura de um gladiador antes mesmo do início do combate. Algumas apostas eram pequenas, alguns sestércios, mas outras podiam alcançar somas significativas.
Em ocasiões, fortunas mudavam de mãos em um único duelo e não faltavam histórias de arruinados que perdiam tudo em uma manhã de azar. A intensidade emocional do público era um fator determinante na atmosfera do Coliseu. Os romanos não eram espectadores passivos, eram uma massa viva que respirava, gritava, exigia e julgava. Quando um gladiador mostrava coragem, o anfiteatro inteiro vibrava com aplausos e vivas. Quando um parecia lutar com covardia, os vaias podiam ricochetear nas paredes como se a cidade inteira se voltasse contra ele. A multidão podia elevar um gladiador à categoria de herói ou afundá-lo em desprezo quase religioso. Em ocasiões excepcionais, se um lutador caído demonstrava habilidade extraordinária, o público se unia em um clamor unificado pedindo sua vida, um gesto que ressoava no peito de quem presenciava aquele momento quase sagrado. A cultura do espetáculo romano incluía ainda uma dimensão profundamente política. Imperadores e magistrados sabiam que agradar ao povo através de jogos era uma forma de legitimar seu poder. A política do panem et circenses não era apenas um ditado, era uma estratégia eficaz para manter a estabilidade social. Oferecer jogos generosos, trazer animais exóticos, organizar combates espetaculares e financiar grandes festivais era uma maneira direta de ganhar popularidade. Muitos imperadores, conscientes disso, investiam enormes somas nos espetáculos públicos, mesmo em tempos de crise econômica. Os jogos também tinham uma função pedagógica, embora de uma natureza que hoje nos pareceria inquietante. Para os romanos, a arena era uma escola de valores: coragem, resistência, disciplina, honra diante da derrota. Os gladiadores personificavam virtudes que a sociedade admirava, mesmo na sua condição de escravos. Para os cidadãos livres, assistir a um combate era uma forma de reafirmar a identidade coletiva, uma celebração do domínio romano sobre a morte e a natureza. Mas o público também desfrutava de momentos de pura extravagância. Em ocasiões especiais, os organizadores ofereciam espetáculos que iam além do combate clássico. Recriações de batalhas históricas, execuções teatrais de criminosos, cenas mitológicas dramatizadas com um realismo arrepiante. Alguns desses eventos incluíam o uso de mecanismos ocultos, animais selvagens ou efeitos especiais rudimentares. Para o público, a mistura de violência e teatralidade oferecia uma experiência inigualável. A arena se tornava um lugar onde a fronteira entre realidade e ficção desaparecia por completo. O comportamento do público era influenciado por fatores tão diversos quanto o clima, o humor coletivo ou o prestígio do editor do espetáculo. Em dias de calor sufocante, era comum ver discussões violentas entre espectadores frustrados pela espera ou pela lentidão dos combates. Em festividades religiosas, em contraste, o ambiente podia se tornar quase cerimonial, com uma solenidade que não impedia, no entanto, a explosão de emoção quando a luta começava. O velarium, a gigantesca lona esticada por marinheiros especialmente treinados, oferecia sombra à maioria dos espectadores, permitindo que suportassem longas horas de espetáculo sem sucumbir ao calor extremo. Dos níveis superiores, podia-se ver como a enorme tela se movia como um mar suspenso, um lembrete da capacidade técnica romana para controlar a natureza, mesmo em um espaço de violência ritual. Os vendedores ambulantes completavam a cena, ofereciam pão, frutas secas, nozes, vinho diluído e objetos alusivos a gladiadores famosos. Para muitos romanos, a experiência dos jogos não se limitava à visão do combate. Era um dia completo de convivência, consumo e celebração. As famílias levavam as crianças, os soldados encontravam antigos companheiros de campanha, os escravos compartilhavam um alívio momentâneo da rotina diária, e os idosos recordavam espetáculos de décadas anteriores com nostalgia orgulhosa. Animais exóticos e venaciones, caçadas públicas, logística brutal e o negócio dos caçadores africanos. Quando os romanos falavam de venaciones, não se referiam a simples exibições de animais, mas a um dos espetáculos mais espetaculares e arrepiantes que o Coliseu podia oferecer. Essas caçadas públicas eram uma mistura de zoológico vivo, teatro mitológico e guerra ritualizada. A visão de milhares de espectadores observando como criaturas selvagens eram dominadas, caçadas ou confrontadas entre si fazia parte da identidade mais profunda do entretenimento imperial.
Nada impressionava tanto o público quanto ver um animal jamais visto em Roma irrompir na arena, um pedaço da África, Ásia ou Oriente Médio transportado para o coração da cidade. A sede romana por animais exóticos era insaciável. Ao longo dos séculos, o anfiteatro presenciou leopardos, leões, ursos, hienas, camelos, avestruzes, búfalos selvagens, crocodilos, tigres e até rinocerontes e elefantes. Para os romanos, cada espécie trazida de lugares distantes era uma demonstração visual do domínio imperial sobre territórios remotos. A presença de um leão africano ou de um elefante indiano não era apenas espetáculo, era propaganda territorial gravada em carne e osso. Mas levar seres tão imponentes até Roma exigia uma máquina logística colossal. Os imperadores gastavam somas exorbitantes para satisfazer a expectativa popular. Os animais eram capturados por redes de caçadores especializados distribuídos por todo o império. No norte da África, nas zonas hoje compreendidas entre Tunísia e Líbia, operavam bandos de caçadores númidas que conheciam os desertos, oásis e savanas onde habitavam os felinos mais cobiçados. Na Ásia Menor, organizavam-se expedições para capturar ursos e leopardos montanheses. No Egito, os crocodilos do Nilo eram capturados para serem enviados como curiosidades vivas, embora sua sobrevivência na viagem nem sempre estivesse assegurada. Os métodos de captura variavam. Às vezes, utilizavam-se poços camuflados com armadilhas. Outras vezes, grandes redes sustentadas por dezenas de homens. Em ocasiões, os caçadores organizavam rodeios gigantescos, empurrando grupos inteiros de animais para zonas de captura. A violência era inevitável. Muitos animais morriam no processo e não eram poucos os caçadores que perdiam a vida tentando obter uma presa valiosa. Esses riscos eram compensados com o enorme benefício econômico, pois um leão saudável podia valer o equivalente a vários anos de salário de um trabalhador livre. Uma vez capturados, os animais eram transportados em gaiolas reforçadas para os portos mais próximos. Dali começava uma viagem marítima que podia durar semanas ou meses. Os navios destinados ao transporte de feras tinham compartimentos especiais, reforçados com barras de ferro e tábuas grossas. Mesmo assim, fugas não eram raras. Há relatos de historiadores romanos que mencionam ataques inesperados no convés durante tempestades, quando um leão ou um urso aproveitava uma estrutura enfraquecida para escapar, semeando terror entre a tripulação. Ao chegar a Roma, muitos animais eram alojados temporariamente nos vivários próximos ao Coliseu, instalações destinadas à sua alimentação, descanso e preparação. A cidade devia abastecê-los com enormes quantidades de carne, água e cuidados básicos. O gasto era monumental. Alimentar um único elefante podia requerer centenas de libras de comida por dia. Para espetáculos especialmente luxuosos, como os organizados por Trajano ou Domiciano, reuniam-se centenas de animais diferentes, o que transformava a organização em uma empresa logística gigantesca. O dia da Venatio, a arena se transformava. Eram colocadas decorações que imitavam florestas, montanhas, desertos ou ruínas mitológicas. Abriam-se alçapões para que os animais surgissem do nada, gerando um efeito teatral que impressionava o público. Os bestiari, especialistas no manejo de animais, preparavam-se para enfrentar criaturas capazes de despedaçar um corpo humano em segundos. Alguns bestiari eram condenados à morte e enviados sem proteção adequada para garantir uma morte rápida e sangrenta. Outros, por outro lado, eram profissionais habilidosos, treinados para lutar com técnica e prudência. Os venatores profissionais costumavam vestir menos proteção que um gladiador padrão, privilegiando a agilidade em vez da armadura. Suas armas incluíam lanças leves, venábulos, arcos, adagas e chicotes metálicos. Sua função nem sempre era matar. Alguns eram encarregados de exibições de destreza, como desviar dos ataques de um leão ou guiar um elefante em uma sequência pré-estabelecida. Esses combates, embora perigosos, também eram coreografados para maximizar a tensão dramática. Os imperadores utilizavam as venaciones como declaração política. Trajano celebrou sua vitória na Dácia, organizando um espetáculo no qual, segundo Dion Cássio, foram mortos 11.000 animais em um único dia. Tito, na inauguração do Coliseu, fez desfilar criaturas de todos os cantos do império, transformando o anfiteatro em uma enciclopédia viva da dominação romana. Ver um tigre de Bengala ou um rinoceronte africano em Roma era prova tangível da amplitude de seu poder.
A brutalidade dessas práticas teve consequências profundas na fauna de várias regiões. No norte da África, o leão do Atlas, hoje extinto em estado selvagem, foi dizimado durante séculos de caçadas para abastecer os espetáculos romanos. Na Anatólia e na Grécia, certas espécies de leopardos desapareceram completamente. A demanda constante por feras devorou ecossistemas inteiros, uma forma silenciosa de destruição que Roma nunca registrou, mas que deixou marcas irreversíveis na história natural. O público observava as venaciones com uma mistura de assombro, medo e prazer. Para muitos, ver um animal feroz cair diante da habilidade de um venator era prova da supremacia humana e, por extensão, romana sobre a natureza. Para outros, a aparição de um animal nunca antes visto era um ato quase religioso, uma janela para um mundo desconhecido. As venaciones eram o espetáculo mais visualmente impactante do anfiteatro, uma explosão sensorial que misturava rugidos, pó, sangue, gritos e emoção coletiva. A maquinaria oculta, alçapões, polias, elevadores e a técnica por trás do espetáculo. À primeira vista, o Coliseu parecia um colosso de pedra, onde a ação ocorria apenas no centro, sobre a areia dourada que tantos pés haviam percorrido. Mas para aqueles que conheciam seu interior, o verdadeiro coração do anfiteatro não era a superfície visível, mas o intrincado sistema oculto sob ela. Lá, em um labirinto subterrâneo invisível ao público, encontrava-se uma maquinaria projetada para surpreender, aterrorizar e manter o espetáculo em movimento constante. O Coliseu, em sua época, foi tanto um palco teatral quanto uma obra-prima de engenharia avançada. A arena, inicialmente plana e sem estruturas internas durante os primeiros espetáculos sob Tito, seria transformada por Domiciano em um sistema muito mais complexo. Sob o chão, escavou-se o hipogéon, 2 níveis de túneis, corredores e câmaras interconectadas que funcionavam como um gigantesco bastidor, onde animais, gladiadores, condenados e operadores aguardavam sua vez de aparecer diante da multidão. A superfície do solo foi elevada, substituindo a areia original por uma plataforma de madeira grossa apoiada em vigas cruzadas. Sobre ela eram colocadas camadas de areia fresca, frequentemente misturada com materiais que absorviam o sangue e os fluidos das lutas. As alçapões, distribuídos estrategicamente por toda a arena, eram as articulações-chave desse sistema. Por eles surgiam animais selvagens, cenários, prisioneiros acorrentados ou gladiadores prontos para lutar. Alguns alçapões estavam disfarçados entre decorações, outros eram acionados em sincronia com os tons de trompete que anunciavam mudanças de cena. Um leão podia aparecer repentinamente a poucos metros de um venator desprevenido, gerando um momento de tensão cuidadosamente calculado. Para possibilitar essas aparições súbitas, o Coliseu contava com elevadores primitivos, plataformas eleváveis por sistemas de cordas, contrapesos e polias acionados por força humana. Cada elevador podia exigir a coordenação de até 8 homens, que puxavam as cordas a partir de câmaras adjacentes. Esses operadores deviam agir com precisão perfeita. Se a plataforma subisse rápido demais, podia derrubar o animal. Se subisse devagar demais, o efeito dramático se perdia. A sincronização era essencial para manter a ilusão de que a arena era um palco vivo que respondia ao roteiro invisível do espetáculo. Os contrapesos eram feitos com sacos de areia, pedras ou blocos de chumbo e sua função era equilibrar o peso da carga transportada. Os romanos dominavam a física prática muito antes de formalizar suas teorias. Sua experiência em obras civis e navais lhes ensinara a aproveitar a tração, o equilíbrio e o movimento coordenado de grandes massas. Cada elevador funcionava como uma máquina independente, mas todos faziam parte de um sistema integrado que permitia criar cenas simultâneas em diferentes pontos da arena. Além de alçapões e elevadores, o hipogéon abrigava corredores que permitiam o movimento silencioso e rápido de animais e pessoas. As jaulas móveis eram colocadas sobre trilhos de madeira para evitar ruídos desnecessários. Os animais eram guiados para as plataformas por portas deslizantes que se fechavam pouco antes da elevação. Em alguns casos, os operadores usavam tochas, varas, redes ou até o cheiro de certos ungüentos para fazer com que as feras se movessem na direção correta sem precisar forçá-las demais.
O som no hipogéon era muito diferente do estrondo do Coliseu. Ali, sob a areia, predominavam os grunhidos, o ranger de cordas tensas, a respiração ofegante dos trabalhadores e o eco metálico dos mecanismos ajustando-se. Os operadores eram treinados para manter silêncio e evitar que o público adivinhasse o que acontecia sob seus pés. A magia do aparecimento repentino dependia dessa discrição absoluta. A cenografia também era parte integrante do sistema. Grandes estruturas de madeira representando florestas, montanhas, navios ou templos eram montadas no hipogéon e elevadas em partes por meio de múltiplos elevadores. Algumas recriações podiam transformar toda a arena em poucos minutos. Os romanos eram particularmente hábeis em converter o espaço de combate em um microcosmo temático. Um dia, a arena podia parecer um deserto africano, no seguinte, uma selva asiática, e em ocasiões especiais, um cenário mitológico com colunas falsas, estátuas e armadilhas ocultas. Os mecanismos incluíam também portas-trap conectadas a alavancas internas. Estas eram usadas para liberar animais no momento exato em que um gladiador passava por cima, criando cenas de aparente improvisação. A sensação de perigo iminente era uma ferramenta narrativa que os organizadores exploravam com destreza. Outros dispositivos eram projetados para gerar efeitos especiais. Passagens que permitiam que a fumaça saísse do subsolo, plataformas que giravam, sistemas de inclinação da arena e até compartimentos que podiam ser preenchidos com água na época anterior ao hipogéon, quando ainda se realizavam simulações de batalhas navais. Após a construção permanente do sistema subterrâneo, essas naumaquias dentro do Coliseu deixaram de ser possíveis, mas os romanos mantiveram viva a ilusão por meio de cenografias que imitavam o ambiente marítimo. As iluminações subterrâneas consistiam em tochas cuidadosamente posicionadas para evitar incêndios, o maior temor dentro do hipogéon. Os operadores trabalhavam entre sombras, vigiando o movimento de feras que podiam se tornar incontroláveis se assustadas. Os romanos sabiam que uma tempestade inesperada, um tremor ou uma tocha caída podia transformar o subsolo do Coliseu em uma armadilha mortal. Para aqueles que trabalhavam nesse inframundo, a jornada era extenuante. Muitos eram escravos especializados, prisioneiros de guerra, obrigados a servir em um ambiente onde conviviam com perigo constante. Outros eram técnicos livres, artesãos altamente qualificados, cuja habilidade era indispensável para que o espetáculo mantivesse seu ritmo quase coreografado. Seu trabalho era invisível para o público, mas sem eles o Coliseu não seria mais que uma praça de pedra sem vida. O hipogéon era um espaço onde engenharia, violência e teatralidade se combinavam para servir a um único propósito: surpreender. Nada do que acontecia na arena ocorria por acaso. Cada aparição, cada ataque inesperado, cada mudança de cenário era o resultado de um planejamento que envolvia dezenas de pessoas. A ilusão do caos se construía a partir da ordem. Uma ordem que tornava possível que a multidão acreditasse que a arena era um mundo vivo que respirava sob seus pés. Os sistemas subterrâneos do hipogeu, como animais e gladiadores, surgiam do nada. Para o espectador romano sentado nas arquibancadas, cada aparição repentina na arena parecia um ato de magia. Um leão surgia de repente a poucos passos de um venator desprevenido. Um gladiador emergia de uma porta invisível como se tivesse sido convocado pelos próprios deuses. Um cenário completo ascendia do chão, transformando a arena em uma floresta improvisada. Mas toda essa ilusão dependia de um mundo oculto sob as tábuas do Coliseu. Um submundo organizado com precisão cirúrgica onde dezenas de homens trabalhavam sem descanso para produzir o espetáculo perfeito. O hipogéon, com seus corredores estreitos, câmaras escuras e plataformas elevatórias, era o sistema nervoso do anfiteatro. Ali se concentravam os mecanismos que transformavam um simples combate em uma experiência imersiva. Ao contrário do público, que via apenas o resultado, os operadores do hipogéon viviam em um ambiente de tensão permanente, entre animais inquietos, polias rangentes e o eco constante de vozes que davam ordens breves e urgentes. O nível inferior do hipogéon funcionava como um corredor principal, onde se alinhavam as jaulas com animais trazidos dos viveiros. Os escravos encarregados de manejá-los trabalhavam em uma coreografia perigosa. Mover essas criaturas por passagens estreitas, iluminadas apenas por tochas, exigia nervos de aço e profundo conhecimento do comportamento animal.
Os leões eram especialmente problemáticos. Seu olfato detectava a presença de outros animais ou de humanos nervosos, o que poderia desencadear reações imprevisíveis. Por isso, os romanos controlavam a iluminação, o ruído e os movimentos com extrema precisão, tentando manter a calma relativa dentro daquele caos contido. As jaulas eram colocadas em frente a portas deslizantes que davam acesso direto aos elevadores. Essas portas eram abertas com mecanismos de tração a partir de uma sala contígua para evitar que qualquer operador ficasse diante do animal no momento crítico. Uma vez aberta a porta, os trabalhadores guiavam o animal para a plataforma elevatória utilizando tochas, lanças, rombas ou até comida. Nos casos mais difíceis, eram usados sons muito específicos que os animais associavam a ameaças ou oportunidades de fuga, aproveitando instintos que os empurravam na direção desejada. Cada elevador era construído com uma plataforma de madeira reforçada com barras de ferro, presas a um sistema de cordas grossas que se estendiam até polias ancoradas em vigas superiores. Os contrapesos, feitos de pedra ou chumbo, equilibravam o movimento. Quando o elevador subia, os operadores puxavam em sincronia, distribuídos em pequenas câmaras laterais conectadas entre si por sinais de voz ou batidas na madeira. Se um grupo puxasse muito rápido ou se atrasasse, a plataforma poderia inclinar-se e colocar em risco todo o mecanismo. Por isso a disciplina era tão estrita, a maquinaria devia funcionar como um único organismo. No nível superior do hipogeu, mais próximo da superfície, encontravam-se as trampas, cuidadosamente camufladas sobre a arena. Essas portas eram feitas de tábuas encaixadas em molduras metálicas que podiam ser abertas ou fechadas com movimentos suaves, mas precisos. Os engenheiros romanos as haviam projetado para suportar o peso de gladiadores correndo ou animais pisando sobre elas sem revelar sua presença. Apenas quando chegava o sinal correto, a porta se abria por baixo, permitindo que a plataforma emergisse com sua carga. Uma vez ativado o mecanismo, o elevador deslizava para cima guiado por trilhos laterais. Quando a plataforma rompia a superfície da arena, a trampa ficava fixada de lado, oculta pela própria estrutura. O público mal via um lampejo de movimento antes que o animal ou o gladiador aparecesse completamente diante de seus olhos. Para quem estava nas arquibancadas, a aparição era quase sobrenatural. Para quem estava abaixo, era o resultado de uma sequência planejada até o último detalhe. Mas o hipogeu não servia apenas para mover animais. Também era um corredor de acesso para gladiadores que deviam fazer entradas dramáticas. Os lutadores esperavam em câmaras preparatórias enquanto ouviam o retumbar do público e o som surdo das lutas que ocorriam sobre suas cabeças. Quando chegava a vez deles, subiam por rampas internas para plataformas designadas. Alguns entravam diretamente pelos acessos principais da arena. Outros ascendiam em elevadores especiais que os mostravam ao público como aparições surpresa, criando antecipação e tensão. Em certos espetáculos, utilizavam-se cenografias móveis para representar mitos famosos, montes artificiais, florestas improvisadas, ruínas falsas. Essas estruturas eram montadas no hipogeu mediante peças modulares e elevadas com múltiplos elevadores simultâneos. Os romanos, mestres da engenharia teatral, sabiam que uma aparição cênica devia ser rápida e fluida. A ilusão não podia falhar. Se o público detectasse esforço humano ou torpeza mecânica, o efeito se arruinava. A comunicação entre operadores do hipogeu era uma arte própria. Em um ambiente onde o ruído podia significar desastre, fosse um leão alterado ou uma plataforma desequilibrada, as ordens eram transmitidas mediante sinais codificados. 3 golpes em uma viga para preparar, 2 para tensionar cordas, 1 para elevar. Também existiam sinais por meio de assobios curtos, modulados para indicar o tipo de mecanismo a acionar. Era uma linguagem secreta que permitia coordenar mais de uma centena de pessoas sem interferências perceptíveis desde a arena. Mas o hipogeu também era um espaço perigoso. O risco de acidentes era constante. Um operador podia ficar preso entre uma porta deslizante e uma jaula. Uma plataforma podia descer rápido demais e esmagar quem estivesse embaixo. Um animal podia escapar de sua contenção. Os romanos estavam cientes desses perigos e dedicavam tempo a inspeções diárias do sistema.
Mesmo assim, as fontes mencionam incêndios, colapsos parciais e ataques imprevistos que colocavam em perigo todos os presentes naquele inframundo de madeira e ferro. O que diferenciava o Coliseu de outros anfiteatros do Império era precisamente a sofisticação técnica do Hipogéum. Nenhum outro edifício de sua época possuía um nível comparável de engenharia aplicada ao espetáculo. A combinação de portinholas, plataformas, câmaras ocultas, jaulas móveis e maquinaria sincronizada transformava a arena em uma espécie de palco teatral vivo, capaz de se modificar em segundos e gerar aparições impactantes que alimentavam a fascinação do público. Gladiadores famosos, mitos, heróis e a criação de celebridades. Ao longo dos séculos em que o Coliseu dominou o horizonte de Roma, a arena não foi apenas palco de violência ritualizada. Também foi um espaço onde surgiram figuras capazes de transcender sua origem de escravos, condenados ou prisioneiros. Em um império onde a fama valia quase tanto quanto a glória militar, alguns gladiadores conseguiram se tornar celebridades populares, admirados pelo povo, temidos por seus rivais e observados com fascinação pela elite. Seus nomes ficaram gravados em grafites, lâmpadas, mosaicos e relatos que sobreviveram à passagem do tempo. Neles se condensava a paradoxalidade romana. Seres desprezados pela lei, mas adorados pela multidão. Homens marcados como infames que, no entanto, alcançavam status de heróis. Talvez o mais famoso de todos, mesmo para aqueles que desconhecem a história profunda da gladiatura, seja Espartaco, o Trácio que liderou a maior rebelião de escravos da antiguidade. No entanto, sua fama como gladiador real foi limitada. Sua lenda nasceu não tanto por seus combates na arena, mas por sua fuga do Ludus de Capua e sua liderança na Terceira Guerra Servil. Ainda assim, sua experiência como lutador, possivelmente treinado como Murmilo, contribuiu para moldar a imagem do gladiador rebelde, indomável e disposto a desafiar o poder imperial. Sua figura foi reinterpretada ao longo dos séculos, usada como símbolo de resistência, liberdade e coragem diante da opressão. Por outro lado, outros gladiadores tornaram-se célebres não por se rebelarem, mas por sua maestria dentro da arena. Um dos mais admirados foi Carpóforo, um bestiário cuja destreza contra animais selvagens alcançou proporções quase míticas. Relatos antigos afirmam que durante os jogos organizados por Domiciano, Carpóforo matou mais de 20 feras em uma única sessão, incluindo leopardos, ursos e leões. Sua habilidade era tão impressionante que o público o considerava um presente vivo dos deuses, um homem que parecia possuir uma conexão sobrenatural com a morte. Os caçadores africanos e os treinadores de feras o respeitavam profundamente, conscientes de que muito poucos humanos poderiam sobreviver a tantos encontros com criaturas selvagens sem sucumbir. Outro caso célebre foi o de Flama, um gladiador de origem síria que lutou como secutor. Flama alcançou um recorde extraordinário. Venceu 21 combates, empatou outros 9 e perdeu 4. O que o tornou verdadeiramente lendário foi que, após ganhar repetidamente sua liberdade, já que lhe foi oferecida a Rhodes em 4 ocasiões distintas, decidiu rejeitá-la todas as vezes. Para ele, a arena não era uma condenação, mas sua vida. Sua decisão desconcertava os romanos e fascinava o público. Por que um homem escolheria permanecer em uma profissão que poderia matá-lo em qualquer combate? A resposta, embora nunca expressa, parecia estar no prestígio, na honra e na identidade que havia construído como gladiador, uma identidade que poderia valer mais do que a própria liberdade. Um dos episódios mais famosos registrados nas fontes é o combate entre Priscus e Verus, narrado pelo poeta Marcial. Ambos os gladiadores eram excepcionais, treinados em escolas rivais, e seu duelo se tornou um acontecimento muito aguardado. Quando finalmente enfrentaram a arena durante os jogos inaugurais do Coliseu sob Tito, protagonizaram um combate tão equilibrado, tão cheio de técnica e resistência que nenhum conseguia se impor sobre o outro. Após uma longa luta, ambos caíram exaustos, mas nenhum cedeu. O público, cativado pela igualdade absoluta, pediu clemência para os dois, e Tito, em um gesto que se transformou em lenda, concedeu-lhes a liberdade simultaneamente. Priscus e Verus tornaram-se assim símbolos da honra gladiatória, uma prova viva de que a destreza podia igualar o destino.
Os nomes de outros gladiadores aparecem dispersos pelo Império, preservados em inscrições ou grafites. Crescens, um retiário célebre por sua agilidade. Selados, chamado o Coração das Moças por sua atratividade. Astyanax, cuja força era tema de murais em casas de Pompeia. Columbus, especialista em lutas prolongadas. Hilário, que venceu 14 combates antes de morrer em seu 15º. Esses homens não viviam apenas na arena. Viviam na imaginação coletiva. As crianças imitavam seus movimentos com espadas de madeira. Os poetas os mencionavam em versos irônicos ou elogiosos, e as mulheres romanas escreviam nas paredes frases que combinavam desejo, admiração e fantasia. A fama dos gladiadores não estava restrita à plebe. Mesmo mulheres das classes altas podiam se tornar obcecadas por eles. Juvenal e outros escritores mencionam romances clandestinos entre matronas e gladiadores, relações consideradas escandalosas e potencialmente perigosas. A virilidade associada ao gladiador tornava-se um símbolo irresistível para certas mulheres que buscavam escapar do rígido controle social. Alguns historiadores acreditam que esses rumores eram exagerados, usados para criticar a nobreza, mas outros consideram provável que existissem casos reais, o que alimentava ainda mais a mitologia em torno desses homens. A iconografia gladiatória se difundiu por todo o Império. Em mosaicos encontrados em vilas aristocráticas, aparecem cenas de combate com nomes inscritos, indicando que certos gladiadores alcançaram renome suficiente para serem representados em lares abastados. Esses mosaicos não celebravam a barbárie, mas a técnica. Mostravam os gladiadores em posições elegantes, quase coreografadas, ressaltando o equilíbrio entre força, destreza e controle. A fama, no entanto, tinha um preço alto. A expectativa do público sobre um gladiador famoso era feroz. Esperava-se que lutasse com valentia absoluta, que oferecesse um combate memorável e que nunca demonstrasse medo. Um lutador prestigiado tinha mais a perder do que um anônimo. Os espectadores podiam se tornar cruéis se seu herói falhasse, e os organizadores dos jogos podiam organizar duelos extremamente perigosos para aproveitar sua popularidade. Mesmo assim, alguns gladiadores alcançaram uma posição econômica privilegiada. Recebiam presentes, prêmios em dinheiro e, às vezes, podiam comprar sua liberdade ou a de familiares. Alguns, após se aposentarem, tornavam-se treinadores dentro dos lude ou abriam tabernas e comércios que capitalizavam sua notoriedade. A fama gladiatória, embora nascida no sangue, podia se transformar em uma ascensão social relativa, algo impensável para a maioria dos escravos do Império. Declínio do Coliseu e fim dos gladiadores. Durante séculos, o Coliseu foi um símbolo indiscutível do poder romano, uma máquina de entretenimento alimentada por sangue, técnica, disciplina e espetáculo. No entanto, nenhum monumento, por mais imponente que fosse, podia resistir indefinidamente às mudanças que se gestavam no interior do próprio império. A gladiatura, que nascera de rituais fúnebres e evoluíra até se tornar uma indústria cultural gigantesca, começou a enfraquecer quando Roma deixou de ser a cidade sólida e inquebrável que fora durante os séculos de seu esplendor. A decadência do combate gladiatório foi um processo lento, marcado por crises econômicas, transformações ideológicas, decisões políticas e um desgaste inevitável na estrutura física do anfiteatro mais famoso do mundo. O primeiro golpe decisivo não veio da moral nem da filosofia, mas das finanças imperiais. A partir do século III, Roma entrou em um período de instabilidade conhecido como a Crise do Império. As fronteiras eram atacadas continuamente. O exército exigia mais recursos, a moeda se desvalorizava, a inflação corroía os alicerces econômicos. Nesse contexto, manter espetáculos tão caros quanto os jogos gladiatórios tornou-se um luxo insustentável. Alimentar animais exóticos, treinar gladiadores, reparar armaduras, mobilizar maquinaria e organizar festivais que podiam durar semanas exigia somas de dinheiro que já não existiam. Os imperadores começaram a reduzir a frequência e a magnitude dos jogos. Em vez de serem celebrados regularmente, os espetáculos tornaram-se episódicos, dependentes de ocasiões especiais ou vitórias militares. As grandes venaciones com milhares de animais começaram a desaparecer, substituídas por exibições mais modestas. A alma teatral do Coliseu permanecia viva, mas seus batimentos eram cada vez mais fracos. Enquanto isso, no plano cultural,
expandia-se uma força transformadora: o cristianismo. Embora a relação entre cristianismo e gladiatura seja mais complexa do que a explicação simplista de "os cristãos proibiram", é inegável que a nova religião introduziu um olhar ético que se opunha abertamente ao derramamento ritual de sangue. Autores cristãos como Tertuliano e Lactâncio condenavam os jogos como um espetáculo de violência moralmente corrosiva, incompatível com a ideia de dignidade humana. Para eles, a arena não era um lugar de valor nem de honra, mas um teatro de brutalidade onde a vida se degradava em nome do entretenimento. No entanto, essa crítica não teve impacto imediato. Durante décadas, muitos cristãos continuaram assistindo aos espetáculos. Outros se convertiam depois de terem vivido experiências traumáticas dentro do anfiteatro. Mas, à medida que a influência cristã crescia entre as elites políticas, o repúdio à gladiatura ganhava espaço na legislação imperial. O golpe mais significativo chegou com Constantino, que no século IV proibiu legalmente a condenação ad ludum, ou seja, que criminosos fossem enviados a combater como gladiadores. Essa medida não aboliu os combates, mas privou os ludi de uma de suas principais fontes de recrutas. Mais tarde, em 365, Valentiniano I reiterou a proibição. E em 404, após um episódio dramático, o destino da gladiatura ficou selado. Durante alguns jogos celebrados em Roma, um monge chamado Telêmaco saltou para a arena para deter um combate. Sua intervenção indignou a multidão, que o atacou até matá-lo. Quando a notícia chegou ao imperador Honório, este decidiu proibir definitivamente os combates de gladiadores. Embora a implementação dessa proibição tenha sido gradual e desigual, a estrutura legal e ideológica que sustentara a gladiatura durante séculos estava finalmente desmoronada. Ainda assim, o Coliseu não ficou vazio imediatamente. As venações continuaram por várias décadas e até espetáculos menores ocorreram em épocas pontuais. Mas o desaparecimento do combate gladiatório marcou o começo do fim. Sem seu espetáculo principal, o anfiteatro começou a se transformar em um espaço sem propósito definido. Ao mesmo tempo, a estrutura física do Coliseu começava a sofrer danos crescentes. Terremotos, incêndios e o desgaste natural deterioraram pilares, muros e corredores. O grande terremoto do ano 443 danificou boa parte do interior, embora ainda tenham sido realizadas reparações parciais. Mas a sucessão de crises, que envolveu eventos como as invasões bárbaras, instabilidade política e a fragmentação do império, tornou cada vez mais difícil manter de pé um edifício cuja grandeza exigia recursos constantes. Nos séculos seguintes, o Coliseu passou por uma lenta metamorfose. Tornou-se abrigo para pessoas sem teto, fortaleza improvisada para famílias nobres que o usaram como bastião defensivo, pedreira para extrair pedra destinada a igrejas, palácios e outros edifícios da Roma medieval. Seus arcos foram fechados, suas galerias se encheram de vegetação, e seu interior deixou de ser um cenário de multidões para se tornar um esqueleto monumental envolto em silêncio. Mesmo assim, mesmo em ruínas, o Coliseu manteve uma aura quase sagrada. A Igreja o interpretou como um símbolo do sofrimento dos mártires, embora as evidências históricas para sustentar essa interpretação fossem escassas. Na imaginação europeia, o anfiteatro passou de ser um monumento de violência imperial a um espaço carregado de memória espiritual. O desaparecimento dos gladiadores também deixou marcas profundas. Suas figuras, antes sinônimo de coragem e técnica, transformaram-se em personagens literários, mitológicos, simbólicos. A cultura medieval e renascentista reinterpretou sua imagem como a do guerreiro trágico, escravo de um destino cruel, mas capaz de superá-lo mediante a honra. As artes visuais, a poesia e, posteriormente, o teatro recuperaram a iconografia gladiatória, embora sem sua dimensão brutal e real, reinventando-a como uma metáfora do conflito humano. O Coliseu permaneceu assim como um lembrete permanente da volatilidade do poder. Onde antes se reuniam dezenas de milhares de pessoas sedentas por espetáculo, agora restavam apenas muros rachados que observavam a passagem do tempo. A engenharia que havia produzido elevadores, alçapões e mecanismos surpreendentes enferrujou e se perdeu. Os gritos do público, os rugidos das feras, o choque do metal e a poeira levantada pelas sandálias desapareceram para sempre.